Exatamente, Dani. Porque estudantes já podem consultar onde farão as provas do Enem deste ano. O INEP divulgou hoje mais uma novidade também. Os estudantes vão poder usar documentos digitais para participar do Exame Nacional do Ensino Médio. E sobre as expectativas para esta edição do Enem, a gente conversa agora com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito prazer de estar aqui falando para a Jovem Pan. O prazer é nosso, ministro. Bom, as provas acontecem nos dias 13 e 20 de novembro, já estão aí. Eu até poderia perguntar como estão os preparativos, mas eu acredito que tudo já está pronto para a realização do exame, né? Tudo praticamente pronto, né? O Enem é uma operação de guerra. São mais de 500 mil pessoas envolvidas na aplicação da prova. Nós já temos a prova impressa pelas gráficas e já começamos, desde o dia 1º de outubro, a movimentar essas provas para o interior, né, do país, onde serão aplicadas. Então, nós, até o dia 1º de novembro, a nossa expectativa é finalizar essa movimentação das provas e ficar aguardando, né, o momento ali da primeira aplicação no dia 13, depois no dia 20, para deslocar, então, dos centros que ficam armazenadas essas provas até os locais de aplicação. Mas houve algumas mudanças substanciais, né, ministro? Quais foram as novidades implementadas neste ano? Eu sei que o Ministério da Educação promoveu alguns ajustes, especialmente no que tange o uso de tecnologias para facilitar, inclusive, a inscrição do jovem estudante. Eu queria que o senhor explicasse um pouco dessa dinâmica. Quais são as expectativas para a realização das provas nesses 2 dias? Mas eu queria que também o senhor explicasse de maneira breve essa oportunidade que se abre para os estudantes também de regiões mais remotas de estudarem em centros tão tradicionais aqui do Sudeste e do Sul do país. Então, o Enem desse ano ele traz algumas novidades interessantes. A primeira delas é que a gente aceitou o pagamento das inscrições pelo Pix, e também com o uso do cartão de crédito, além do tradicional boleto, né, que a gente já usualmente aceitava. E também nós incluímos os documentos digitais, o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e o RG Digital, como documentos válidos para essa identificação do participante no dia da aplicação do exame. Lembrando que esses documentos digitais eles têm que ser apresentados no aplicativo oficial, não vale aquela captura de tela, né, que às vezes a gente faz para facilitar, mas tem que ser ali no aplicativo oficial. Nós também, nessa edição do Enem, fizemos a prova do Enem digital igual à prova impressa. Então, as questões serão as mesmas, o tema da redação será o mesmo, facilitando também para todos os alunos, né, as mesmas questões, então não tendo nenhuma diferença, só na forma de apresentação da questão, ou no computador, ou no papel impresso. E o Enem, né, nessa edição, nós temos 3,4 milhões de inscritos, 60% deles praticamente têm a isenção da taxa, e é uma oportunidade, né, que o exame oferece para justamente aquele aluno que está numa região do país poder acessar universidades que muitas vezes estão distantes. Na minha época, por exemplo, quando eu fiz o famoso vestibular, a gente tinha que se deslocar para uma universidade federal, fazer a prova, né, daquela universidade, escolher algumas, porque a gente não tinha condição de fazer muitas provas. Geralmente aconteceu num período ali do ano comum, e o Enem ele permite isso, né? Ele permite, com um exame que você faz próximo da sua residência, poder, de acordo com o seu desempenho e com a sua nota, acessar, né, várias opções de cursos de universidades em todo o Brasil. Agora, a gente falou agora há pouco, ministro, que ontem foram divulgados os locais de prova, mas muitos estudantes relataram dificuldades porque estava sendo realizado, se não me engano, um trabalho de manutenção na plataforma gov.br. A gente, segundo as informações que trouxemos, trouxe para a nossa audiência que tudo está estabilizado já, mas quero ouvir do senhor, já não há mais nenhum problema para esses estudantes acessarem a plataforma? Foi isso mesmo, nós tivemos uma operação de manutenção na plataforma do gov.br, é um procedimento que foi feito pelo Ministério da Economia e coincidiu com o lançamento, né, dos cartões dos estudantes, com os locais de prova. A gente já tem a informação do Ministério da Economia que já
o sistema já está estável, então, a princípio, os estudantes não devem mais enfrentar dificuldades, e é por essa razão até que nós fazemos essa divulgação desses cartões com bastante antecedência. Então, os estudantes podem ficar tranquilos, a gente ainda tem bastante tempo até a realização da prova, então vai dar tempo para todo mundo acessar o seu cartão, se preparar, né, para ir tranquilamente para o exame, lembrando que tem que levar, né, a caneta preta, de tinta preta, fabricada com aquele material transparente, né, o documento, chegar com antecedência, né, então a gente está aí com bastante expectativa de que vai ser um exame muito bem sucedido e que todos os estudantes farão uma excelente prova para poder acessar o tão sonhado aí, ensino superior. Certamente, esse é o desejo de todos. Agora, ministro, tem uma outra questão que eu gostaria de tratar com o senhor, porque eu me lembro que no ano passado houve vários casos, pelo menos relatos, de pessoas, de jovens estudantes que participaram da edição, mas que ocorreram problemas nas provas, de vários tipos. Além disso, também problemas relacionados ao cadastramento do SISU. Aqueles problemas foram resolvidos e, por fim, uma outra questão, a gente precisa lembrar que justamente o período em que as provas serão realizadas estará ocorrendo a Copa do Mundo do Catar. Muitos jogos serão realizados e, provavelmente, as agendas dos jogos talvez coincidam com as datas das provas. Os senhores chegaram em algum momento a identificar se jogos do Brasil serão realizados nessas datas ou mesmo outros jogos importantes? Isso poderá, de alguma maneira, prejudicar a agenda? Então, a gente tem uma prova que é aplicada em todo o Brasil, é um dos maiores exames do mundo. Então, é possível, isso acontece, que algumas localidades, por exemplo, pode faltar energia numa escola e alguns estudantes fiquem impossibilitados de realizar a prova. Então, por isso que nós temos, nos dias 10 e 11 de janeiro, a reaplicação do Enem e também nesses mesmos dias a gente aplica o Enem para as pessoas privadas de liberdade. São situações muito pontuais, né, que a gente precisa fazer a realocação desses estudantes para o dia da reaplicação. O ano passado foi realmente uma situação muito específica, o Enem do ano passado, que foi aplicado agora nesse ano, né? Porque a gente teve a situação dos afastamentos, que eram obrigatórios, né, o distanciamento das cadeiras, e aí a gente teve em alguns locais alguma dificuldade de alguns estudantes para entrar. Isso não vai acontecer de novo, tá? A gente já garantiu que todo mundo terá espaço para realizar a prova, e no caso de alguma situação imprevisível, a gente vai realocar esses estudantes para a reaplicação do Enem, assim que é sempre feito, né? E temos certeza que isso vai ser muito mais fluido agora, nesse ano, que a gente já tem a situação da pandemia aí controlada. Em relação à outra pergunta, desculpa. Não, os jogos da Copa do Mundo. Da Copa, sim, perfeito. Em relação à Copa do Mundo, nós verificamos, a princípio não tem jogo do Brasil, né? A gente tem um calendário que nós temos que cumprir, então a gente não tem muita margem para ficar mexendo nessas datas das provas do Enem, porque tem todo depois o trabalho da logística reversa, então pegar essas provas, levar de novo para os locais de correção, fazer a correção dessas provas, lançar isso no sistema e abrir os calendários, né, do SISU, do FIES, do ProUni. São programas que dependem do resultado do Enem. Então, nós temos esse programa muito apertado, temos uma equipe totalmente focada na entrega desse serviço para a sociedade. Então, nós não temos muita margem, mas o que nós vimos é que, a princípio, não teremos jogo do Brasil, né? Pode ser que tenha outros jogos, sim, interessantes da Copa do Mundo, mas aí, naturalmente, né, a gente sabe que o jovem vai fazer a escolha de fazer a prova, porque, enfim, a gente está tratando aqui de uma etapa da vida fundamental, importantíssima para acessar o ensino superior, e o Enem só tem, né, uma vez a cada ano, então a gente espera que o jovem faça a escolha pela prova do Enem e não por um jogo de futebol. Depois dá para ver o replay, dá para saber o resultado, dá para comentar com os amigos, mas o importante mesmo é focar aí na realização da prova do Enem. Com toda certeza, sim, a gente deseja e espera. Ministro da Educação, Vitor Godoy, falando sobre os preparativos e expectativas para o Enem 2022. Obrigada, ministro, seja sempre muito bem-vindo. Boa noite.